continuando aí o conteúdo, nós temos agora a parte que fala sobre a escolha por parte do consumidor. Os consumidores escolhem uma combinação de mercadorias que maximiza sua satisfação, dado o orçamento limitado de que dispõe. Ou seja, o consumidor vai buscar maximizar a sua utilidade e sua satisfação, considerando o orçamento, o salário, a renda que ele tem. Então, a cesta de mercado ótima, aquela que é a melhor para o consumidor, ela deve satisfazer duas condições. Primeiro, ela deve estar situada sobre a linha do orçamento. Por quê? Se ela estiver acima da linha do orçamento, já não é ótima, porque o consumidor não tem condição financeira de adquirir e vai entrar em dívida. Se ela estiver abaixo da linha do orçamento, ela também não é ótima, porque o consumidor poderia comprar mais produtos, contudo ele está comprando menos, certo? Então tem que estar sobre a linha do orçamento. Ela deve fornecer ao consumidor a sua combinação preferida de bens e serviços, ou seja, ela deve apresentar ou fornecer ao consumidor aquilo que vai maximizar a sua utilidade, aquilo que ele mais a combinação de produtos que mais vai fazer com que o consumidor saia ou fique satisfeito com a sua cesta de consumo. Então, primeiro, dois lembretes. Primeiro, de que a inclinação de uma curva de indiferença é dada pela taxa marginal de substituição, que é a variação das quantidades de um produto, no nosso caso do exemplo, vestuário, menos, aqui a variação para menos, da quantidade que eu deixei de consumir, por exemplo, de vestuário, pela quantidade adquirida, ou pelo aumento de quantidade adquirida de alimentos. Então, seria a taxa marginal de substituição. Além disso, nós temos que a inclinação da linha do orçamento é igual o valor negativo do preço do produto A, que seria, no caso, o alimento, dividido pelo preço do produto V, que é o vestuário. Isso aí vai nos dar, então, a inclinação da reta do orçamento. Logo, poderemos afirmar que a satisfação é maximizada no ponto em que a taxa marginal de substituição é igual à taxa de inclinação da reta, da linha do orçamento. A taxa marginal de substituição é igual ao preço de A dividido pelo preço de V, só que colocado com sinal positivo. Podemos afirmar que a satisfação é maximizada quando a taxa marginal de substituição de vestuário por alimentos, por exemplo, é igual à razão entre os preços de alimentos sobre vestuário. Então, maximizando a satisfação do consumidor, considerando aqui vestuários e alimentos, e aqui nós temos a linha do orçamento, considerando um orçamento de R$80. Preço do alimento R$1, preço do vestuário R$2. E nós temos então uma curva de indiferença que apresenta para gente uma utilidade aqui considerada de utilidade U1. A curva U1 é uma curva de indiferença sobre a qual qualquer cesta satisfaz o consumidor. Só que por causa da restrição orçamentária, nós temos um outro componente aqui na análise. Antes da restrição orçamentária, a gente sabia que qualquer cesta situada sobre a curva de indiferença satisfaria o consumidor da mesma forma. Por quê? Porque qualquer uma dessas cestas apresentaria uma utilidade de mesmo nível para esse consumidor. Contudo, quando a gente inclui a restrição orçamentária, aí nós temos um problema. Por quê? Mesmo que todas as cestas satisfaçam, não são todas as cestas que o consumidor consegue adquirir. Ok? A cesta B, por exemplo, ela é uma cesta que satisfaz o consumidor. Por quê? Qualquer uma aqui vai satisfazer o consumidor. Ela está sob a curva de utilidade, então satisfaz. E essa cesta também pode ser adquirida por esse consumidor. Por quê? Porque ela está sobre a linha de restrição orçamentária ou a linha do orçamento. Então, nós teríamos aqui que o consumidor conseguiria comprar 30 unidades de alimentos
aliás, de vestuário e 20 unidades de alimentos, de uma forma que o orçamento dele daria para comprar esses dois produtos, as duas quantidades desses produtos de forma tranquila, e ele ficaria feliz e satisfeito. O ponto B, ele só não maximiza a satisfação do consumidor porque a taxa marginal de substituição aqui, que é menos 10 aqui e aqui é mais 10, ela é igual a 1. E ela é maior do que a razão entre os preços, que é 1/2, que é meio. Olha, que a cesta que maximiza a utilidade do consumidor é aquela em que a taxa marginal de substituição é igual à razão entre os preços. Nesse caso, a taxa marginal de substituição é de 1, contudo, a razão entre os preços é de 0,5. Então, não é essa cesta que maximizaria a satisfação do consumidor por causa desse detalhe. Se a gente considerar, por exemplo, essa cesta D. Essa cesta D, ela tem uma utilidade maior do que qualquer cesta que estaria localizada ali naquela curva de utilidade 1, lembra? Então, ela é preferida do consumidor. O consumidor sonha com essa cesta aqui, ó. Acontece que ele não tem dinheiro para isso. Ele tem uma linha do orçamento que é abaixo do valor que ele teria que gastar com essa cesta. Então, esse aqui pode ser o sonho, o desejo do consumidor, é que traz maior satisfação para ele. Mas a restrição orçamentária dele não permite ele adquirir essa cesta, a não ser que ele contraia dívidas, o que já prejudicaria a sua utilidade futura, certo? E a sua linha do orçamento futuro teria uma restrição orçamentária maior, porque ele teria uma dívida para pagar. Então, olha só, a cesta de mercado D não pode ser consumida, dada a restrição orçamentária desse consumidor. Considerando, então, uma linha de utilidade, o 2. Olha só, no ponto a linha do orçamento e a curva de indiferença são tangentes, certo? Elas se encontram. E nenhum nível mais elevado de satisfação pode ser obtido. Olha só, não existe possibilidade de comprar aqui a mais, porque não tem utilidade para cá e não tem orçamento para cá. E aqui, todas as cestas nesse pedacinho aqui, dessa curva de indiferença, é mais cara do que a renda que ele tem. E aqui também. Então, só tem essa opção. Então, no ponto A taxa marginal de substituição é igual à razão entre os preços dos produtos, que é de 0,5. Essa cesta A é a cesta que maximiza a satisfação do consumidor. Ele traz aqui um exemplo que ele trata sobre um projeto de um novo automóvel. Suponhamos a existência de dois grupos de consumidores, ambos dispostos a destinar R$10.000 ao espaço interno e à potência dos automóveis. Os grupos têm preferências distintas. Então, olha só. Se um fabricante de automóvel for capaz de encontrar um ponto de tangência entre a curva de indiferença de determinado grupo e a sua restrição orçamentária, ele poderá elaborar um plano de produção e marketing adequado, que faz com que ele tenha o máximo de venda possível, porque ele vai estar identificando exatamente qual é a quantidade de automóveis que aquele grupo de consumidores deseja adquirir e qual é a renda que aquele grupo de consumidores tem e que permite pagar por aquele automóvel. Então, olha só, ele dá o exemplo aqui dos carros também da mesma forma, tamanho, né, por potência. Então, tem consumidor que prefere o tamanho, carro maior e potência menor, tem consumidor que prefere potência maior e tamanho menor do veículo. Observando aqui esses consumidores, nesse ponto aqui, olha só que essa curva ela tangencia a curva do orçamento. Nesse ponto, esses consumidores estão dispostos a abrir mão de uma considerável dose de espaço interno para obter algum desempenho adicional no motor do veículo. Preferem um carro menor com uma potência maior.
Nesse gráfico, esses consumidores eles não preferem potência, eles preferem carros maiores. Então, esses consumidores estão dispostos a abrir mão de uma considerável dose de desempenho do veículo para obter um espaço interno adicional. Então, aí a gente parte para uma ideia que é a solução de canto. A solução de canto ocorre quando o consumidor opta por soluções extremas, comprando apenas um tipo de mercadoria. Isso ocorre quando as curvas de indiferença são tangentes ao eixo horizontal ou ao eixo vertical. A taxa marginal de substituição não é, nesse caso, igual à razão dos preços dos produtos na cesta escolhida. Por quê? Porque eles só vão escolher um produto, só vão considerar um preço. Então, numa solução de canto, ele traz aqui um outro exemplo, que seria entre iogurte e sorvete. Concordo que iogurte e sorvete são bens substitutos, certo? Nós estamos trabalhando aqui com a ideia de substituição de bens. Uma solução de canto ocorre aqui, no ponto B. Olha só, aqui esse consumidor, ele tem as curvas de utilidade dele bastante inclinadas. Olha só, no ponto B, o que ele fala aqui pra gente? No ponto B, a taxa marginal de substituição de iogurte por sorvete é maior do que a inclinação da linha do orçamento. Ele deixa de consumir uma maior quantidade de iogurte para poder consumir uma quantidade X de sorvete, certo? Isso significa que o consumidor estaria disposto a abrir mão de mais iogurte em troca de um pouco de sorvete, se possível. Mas não há mais iogurte que possa ser trocado por sorvete, chegou no limite, certo? Acabou o iogurte, não tem troca mais, então ele só pode comprar sorvete. Então, nesse caso, a taxa marginal de substituição ela pode ser maior ou igual ao preço do sorvete dividido pelo preço do iogurte, ou a taxa marginal de substituição, nesse caso, ela é maior ou igual à razão entre o preço dos dois produtos. Quando ocorre uma solução de canto, a taxa marginal de substituição do consumidor não se iguala necessariamente entre a razão entre os preços. Nesse caso, a gente tem essa fórmula aí, que já foi falada, onde a taxa marginal de substituição ela pode ser maior do que a razão entre os preços. Se a taxa marginal de substituição for de fato significativamente maior ou muito maior do que a razão entre os preços, então uma pequena diminuição no preço do iogurte não alterará a cesta de mercado do consumidor. Então, se por acaso os vendedores de iogurte diminuírem o preço do produto, os consumidores ainda vão preferir comprar sorvete. Um outro exemplo que ele traz é a questão da poupança para a educação universitária. Ele dá um exemplo aqui de uma moça, que é a Jane Dói, que os pais dela tenham feito uma poupança para custear a educação universitária dela quando chegasse a época. E o dinheiro só pode ser gasto com isso, com a educação. Se parte do dinheiro que os pais da Jane pouparam para a educação dela pudesse ser usado na aquisição de outras mercadorias, a sua cesta de consumo preferida mudaria. Por quê? Porque ela poderia fazer combinação de produtos. Então, olha só, eles apresentam aqui os dois consumos, educação e possibilidade de consumir outra coisa. Aqui nós temos a seguinte situação: no ponto A, um consumo antes da poupança. A poupança desloca a linha do orçamento. Por quê? Se há um consumo antes da poupança, a poupança vai deslocar a linha do orçamento para menos, porque vai se guardar mais dinheiro para o futuro e vai sobrar menos dinheiro para consumir. O consumo, no caso em que a poupança pode ser gasta com outro tipo de bem, vai ser apresentado aqui na opção C. Consumo no caso em que a poupança pode ser gasta com outro tipo de bem. Aqui ela só pode comprar um produto, certo? Aqui, na letra B, ela tem um consumo sob restrição de que a poupança deve ser gasta com educação, especificamente, tá aqui, a poupança dela agora é só para isso. Mas se por acaso ela pudesse comprar outras coisas, provavelmente ela faria uma outra opção
por outros tipos de produto. É possível determinar, a partir dessas análises todas, as preferências do consumidor? Existe uma possibilidade de determinar a preferência revelada do consumidor? Nesse caso é uma pergunta que fica e a gente responde no próximo vídeo.